ética para endurecer punições contra os deputados que quebrarem o decoro. Esse anúncio foi feito na última sessão pelo presidente da casa, o deputado Alexandre Cury, do PSD. A iniciativa foi adotada depois de vários episódios envolvendo trocas de ofensas, bate-bocas, xingamentos entre parlamentares desde o início do ano, mas que já estão acontecendo aí há bom tempo. O Conselho de Ética, até hoje, era submetido ao regimento interno da casa, o que, segundo o presidente da LEP, deixava algumas lacunas que prejudicavam a apurações e até mesmo sanções para deputados e deputadas. Por isso, agora então vai ser lançado esse código de ética específico com todas as regras, procedimentos e prazos, garantindo amparo legal e segurança jurídica para que o Conselho faça seu trabalho. A gente vai ouvir agora então algumas das medidas que compõem esse Conselho de Ética. Eu vou trazer para vocês aqui os pontos a pontos. O Conselho de Ética então aumenta de 5 para 7 o número de integrantes, aumenta também o número de atos incompatíveis com o decoro parlamentar, aumenta as penas previstas, permite a suspensão de mandato sem pena prévia, a possibilidade de suspensão das prerrogativas parlamentares por até 180 dias e também amplia o prazo de processos para até 90 dias úteis. Além disso, o texto também prevê a vedação à participação nos processos de membros que sejam representantes ou representados. Quem está envolvido ali no bate-boca, em qualquer que seja a situação de decoro, não pode participar da análise. A substituição do membro que tiver 3 faltas consecutivas sem justificativa, como já deveria acontecer, segundo o regimento nas comissões, também vale agora para o Conselho de Ética. A possibilidade de abertura do procedimento diretamente pelo Conselho, sem a necessidade de uma representação. Também a punição para agressões verbais nas dependências da casa ou até mesmo nas redes sociais, a perda da função em comissão permanente por quebra de decoro e todos os processos a partir da aprovação da resolução já vão ser analisados sob essas novas regras. Se a suposta infração tiver sido cometida antes da publicação, as penas aplicadas vão obedecer às regras anteriores. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Alexandre Cury, do PSD, falou sobre esse novo código de ética para endurecer essas regras. Vamos entender. A partir de segunda-feira, nós vamos protocolar pela primeira vez na história da Assembleia um código de ética. Até o momento, o Conselho de Ética ele era submetido às regras do regimento interno, que prejudicava as apurações, as sanções, todo o procedimento e muitas vezes gerava uma nulidade. Então, pela primeira vez, nós estamos aqui lançando esse código de ética, que vai dar um amparo legal, que vai trazer segurança jurídica, que vai otimizar todos os procedimentos realizados pelo Conselho de Ética. Nós vamos votar isso, entendeu? Na reunião de liderança, alguns deputados ali tiveram algumas sugestões de incluir injúria, discurso de ódio, e eu não quero politizar o assunto. Essas aqui são mudanças técnicas, sem nenhuma intromissão política, mas o plenário é soberano, a decisão é do plenário. Segunda-feira nós vamos protocolar e quero o mais rápido possível terminar essa votação. Olha, o atual presidente do Conselho de Ética, que é o deputado delegado Jacovós, também falou sobre a importância dessa mudança. Vamos ouvir a análise dele. Com essas mudanças agora, que certamente serão votadas e se aprovadas aqui, nós teremos uma melhor condição de efetivamente poder apresentar de imediato alguma punição a um deputado que possa extrapolar aí o decoro parlamentar. Serão previstas novas situações, como por exemplo, em tese, uma questão de assédio moral, sexual, tudo isso aí será previsto no novo regimento. Vamos agora, então, acompanhar as falas aí de alguns outros parlamentares sobre esse novo regimento. O deputado Arilson Chiorato, do PT, é o líder da oposição na LEP. Ele defendeu esse código de ética. E aqui a gente está passando por momentos conturbados que exigem que a gente faça mudanças para atender a postura ética aqui da casa. Aumentou-se os membros de 5 para 7. Nenhum membro que esteja votando pode estar votando sendo representado ou sendo representante. Há também aqui uma busca para a gente construir um código de ética e postura aqui da casa, mais aprimorado, então ele é positivo. A gente entende com bons olhos isso. É claro que a gente vai estudar ele mais a fundo ainda, mas a proposta em primeira mão é boa e nós da oposição também cobramos isso há muito tempo. Achamos que a casa precisa dar exemplo e exemplo começa por seus membros
que estão aí com seus mandatos de forma permanente eleitos aí. Então, acho que é um avanço e a forma também, de forma automática, por ofício, a Comissão de Ética poder agir, acho que é muito produtivo também, que tira um pouco do tempo. Se bem que a gente tem aí também modificações quanto ao tempo, de 60 para 90 dias e outras coisas mais, a gente vai analisar dado por dado aí, mas a primeira mão ele é positivo. Outro deputado que também se posicionou é o Adhemar Traiano, do PSD, que já foi presidente da Assembleia Legislativa, já teve ali protagonizando também essas encrencas dentro da casa. Vamos entender qual que é o posicionamento dele sobre essas alterações. Eu acho que a casa chegou ao limite há muito tempo, só que a punição não vem acontecendo. Essa é a minha leitura. Portanto, espero que a partir de agora, uma vez aprovado o novo código, com penalidades e punições dentro daquilo que nós esperamos, ela possa, a partir daquele momento, fazer uma limpeza, né, em parlamentares que possam, enfim, continuar desconstruindo a imagem do próprio poder, ou até afrontando, né, o parlamentar numa demonstração clara de que estão ferindo o princípio legal dessa casa. Olha, já tem mensagem chegando sobre esse assunto. A opinião da audiência é muito importante aqui. O Gilson está falando, a ideia é boa, mas será que vão ter coragem de punir os deputados baderneiros? O Jefferson Kloss também está falando, o Conselho de Ética começa pela população, não votando nos deputados que acabam aí sempre se envolvendo em discussões desse nível. Nós vamos continuar nesse assunto do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, porque olha só, o novo código foi apresentado, foi implementado e mudou. O presidente ali desse colegiado, o Moacir Fadel, renunciou ao cargo e agora então teremos uma nova comandante na comissão no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, deve ser a deputada Márcia Ursulac. A confirmação da substituição foi divulgada pela liderança do PSD, que é partido dos dois. O Moacir Fadel fazia parte do Conselho de Ética desde o começo do ano, inclusive ele estava relatando já algumas representações que chegaram ao colegiado. No último ato, como integrante, ele emitiu um parecer pelo arquivamento de uma acusação contra o deputado Renato Freitas, do PT, e que envolve a ocupação do prédio da LEP por professores no ano passado, aquela manifestação lá que teve, inclusive, depedração, vocês se lembram bem. Só que a votação do parecer dele foi adiada por conta de um pedido de vistas. Procurado, o deputado informou que renunciou ao cargo no conselho por questões pessoais, e quem vai ocupar agora a vaga deve ser a deputada Márcia Ursulac. Ela falou sobre a chegada, então, no Conselho de Ética. Vamos ouvir o posicionamento da deputada. Eu vou nessa função convocada pelo meu partido no sentido de colaborar e a gente vê se consegue colocar a ordem na casa e o trabalho dos deputados sérios, comprometidos com o povo do Paraná, consiga prosseguir dentro daquela casa. Eu não sei se a gente vai herdar ou se o presidente vai designar outro relator, mas com certeza eu não sou envolvida em nenhuma das situações, nem sou representada, nem representei. Provavelmente a minha indicação tem a ver com isso também. Eu sou uma pessoa que estou livre ali nesse aspecto, porque grande parte dos membros hoje estão denunciados ou denunciados, vamos falar assim, o português para o povo entender. Acredito que eu deva receber relatoria e eu vou trabalhar na minha missão que eu sempre procurei desde que eu entrei na casa. Da gente dignificar o trabalho do parlamento, dignificar o povo do Paraná que nos paga e que espera do deputado representando o povo do Paraná condutas responsáveis e comprometidas com a nossa cidade e com a melhoria de vida das pessoas. E isso que nós estamos assistindo ultimamente na Assembleia não representa a grande maioria dos deputados. Tenho certeza que esse novo regramento vai ser aprovado com muita facilidade, porque é uníssono quando a gente fala a indignação de quase todos os parlamentares, com exceção de poucos.
Para confirmar a informação aqui, essa troca do Fadel pela Márcia Sulak não modifica a presidência, tá, do Conselho de Ética. Continua com o deputado delegado Jacovós do PL. Ele é o presidente do Conselho de Ética e também conversou aqui com a produção do Jornal da Manhã, comentando aí essa mudança e também falando sobre a participação do colegiado, que ela é uma atribuição importante do mandato dos parlamentares. Quando você é nomeado relator de um processo como este, você vai ter de dar um parecer contra ou a favor. E muitos deputados não querem, digamos assim, ficarem constrangidos com outro parlamentar, em tese, não querem confusão, né? Eu acho que todo funcionário público, quando é dado para ele uma missão, né? Se você dá uma missão para um policial dele executar uma ordem judicial, não dá para o policial ficar pensando, isso aqui é meu amigo, esse sujeito, eu estudei com ele na minha infância, se há um mandado de prisão contra ele, tem que ser cumprido. Nós somos todos aqui parlamentares. Se você recebe uma missão e você verifica que há provas contra aquele parlamentar, ele realmente cometeu alguma infração, não dá para mim ficar pensando, depois eu vou cruzar com ele nos corredores aqui da casa, como que eu vou ficar? Essa é a minha opinião. Então, a partir do momento que você recebeu esse mandato do povo paranaense para você estar aqui, apresentar projetos de interesse do povo, discutir projetos, você também pode receber essa missão de, em determinado momento, julgar um dos seus pares. Explicamos aí essa substituição, ouvimos a fala do presidente do Conselho de Ética, o delegado Jacovós do PL. Também ouvimos aí as falas sobre a mudança no Conselho de Ética, no Código de Ética da Casa, para compreender de que forma lá na frente teremos uma Assembleia Legislativa com discussões talvez mais robustas, mais pautadas na ética, mais pautadas naquilo que é de interesse dos paranaenses. Será que os parlamentares vão mesmo deixar o bate-boca de lado e restrito ali para as redes sociais, com a lacração para o seu público, para seus seguidores nas páginas da internet? É o que se espera a partir dessa novidade do Código de Ética da Assembleia Legislativa. Agora, Manuela Niklevix, para a gente entender bem essa mudança, tanto do Código de Ética e também já ali de membros do Conselho. Lembrando daquele histórico, parece que ninguém quer participar do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. E aí, assim que chega um novo código, já tem que fazer mudança, um deputado acaba desistindo ali de participar do Conselho. Lembrando também que a Márcia Sulak vai estar aqui na Jovem Pan mais tarde, né? É isso, às 11 horas da manhã no Pan News Curitiba, você que nos acompanha no 107.1 vai poder acompanhar uma entrevista mais completa com essa nova integrante do Conselho de Ética. E é importante a gente ressaltar que ela entra nessa atual composição com 5 deputados e caso o projeto seja aprovado na semana que vem, né, nos próximos dias aí, teremos ainda que entender como vai se dar a indicação de novos 2 nomes, porque vai aumentar a formação do Conselho de Ética. Mas falando principalmente sobre o texto, né, Bia, é um assunto que a gente vem se desdobrando por aqui e bem como você costuma dizer, ninguém aguenta mais falar de bate-boca na Assembleia Legislativa, então o texto parece ser bastante positivo e parece ter agradado diferentes lados ali da Assembleia Legislativa, agradou a oposição, também os deputados ali da base do governo e a expectativa que fica agora para nós dessa bancada, para jornalistas, mas para a sociedade principalmente, é que a sensação de impunidade acabe quando se sobe ali na tribuna para fazer acusações, mas também para todos os outros tipos de casos, e até o Carlos bem pontuou ontem aqui, a régua vai subir para as punições e aí a gente espera que isso não fique só no papel, não só nos casos de acusações, ofensas, calúnias que acontecem e vem acontecendo com mais frequência na Assembleia, mas caso a gente veja novamente situações de rachadinha, por exemplo. Lembrando, ainda falta a aprovação desse texto que foi apresentado ontem. Qual que é o rito agora? Vai para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e depois passa por uma votação em plenário. Muito provavelmente uma emenda ou outra deve ser apresentada, alguma leve modificação no texto deve acontecer, mas ao que parece, pelo menos com todos os deputados que eu conversei, Carlos, é que é uma aprovação que não vai ser muito difícil, porque há justamente esse entendimento, e eu acho que isso muito tem do papel da imprensa também, de ter feito os deputados entenderem, de que é preciso dar o exemplo, né? É preciso dar uma resposta a tudo isso que vem acontecendo, a falta de credibilidade da Assembleia Legislativa aqui do Paraná, que tem sido manchete em todo o país, somente por conta dessas situações que, infelizmente, ali descambam, né, para palavras de baixo calão, para ofensa pessoal e, mais do que isso,
para, depois que tudo isso acontece, em plenário, em um expediente, quando as pessoas trocam ali acusações, quando vai para um conselho de ética, tudo acaba em pizza, né? Como a gente fala aqui, processos que não levam em lugar nenhum e não tem nenhum tipo de sanção específica para esses deputados. Então o texto traz melhor especificado ali qual vai ser a sanção, dependendo do tipo de agressão verbal, por exemplo, que acontece, e traz, acho que um ponto bastante importante, que é a sanção de retirada da prerrogativa do uso da tribuna, que é importante demais para os parlamentares, né? Parlamento, eles estão lá justamente para falar, então você tira essa possibilidade, uma das sanções é essa, né? Você tirar por algum período ali a possibilidade de que o parlamentar suba na tribuna e fale, não só com os demais deputados, mas a gente bem sabe, com a sua base nas redes sociais e com os seus eleitores. Então acho que isso vai, justamente tira essa sensação de impunidade, vai fazer com que todos pensem duas vezes antes de subir lá e falar qualquer tipo de coisa, sem tirar, obviamente, a imunidade parlamentar, que eles têm o direito de falar sobre o assunto que eles bem entenderem. E aí, até quero jogar uma provocação para o Carlos aqui. Tem um pequeno ponto que me chamou a atenção nesse texto, que eu acho que talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade de consenso, que eu conversei com vários deputados, ninguém até me citou isso, mas é uma opinião pessoal minha de que talvez tenha que ser retirado ali do texto essa frase para conseguir o consenso, que é aquilo que a Bia falou ali, ó, punição para agressões verbais nas dependências da casa ou nas redes sociais. Eu acho que vai ser difícil a gente atingir uma maturidade, posso estar enganada, né, claro, a gente atingir uma maturidade de que a gente consiga ampliar essas sanções que acontecem no âmbito da Assembleia Legislativa, e que aí eu acho que é super válido, que é importantíssimo para o bom funcionamento do parlamento, com o objetivo que tem, mas você ampliar isso para que o deputado, anteriormente já ao que o deputado fala nas suas próprias redes sociais, não sei, Carlos, eu acho que ainda vai dar um pouquinho de discussão sobre esse ponto. Olha, Manu, esse foi um ponto que ontem eu até estive na Assembleia Legislativa, porque por conta desse anúncio, até para entender, né, todo esse novo código de ética, né, que vai ser agora aí apreciado pelos deputados. E esse ponto da questão das redes sociais de fato chama atenção, né? Porque alguns podem entender como uma questão de censura, de tentar atingir ali fora a atividade parlamentar do deputado, mas o que eu conversei com o deputado Alexandre Cury, presidente ali da Assembleia, depois da entrevista coletiva, é o seguinte: questionei esse ponto da rede social e falou, não, isso aqui a gente vai ficar restrito à questão de possível ataque, ofensa de um deputado contra outro na rede social. Então, se houver uma ofensa de um deputado contra um outro deputado na rede social, isso pode sim ir também para o Conselho de Ética. Agora, é lamentável que a gente tenha que chegar nesse momento, né, de que os discursos estão tão acalorados, as ofensas estão aí iminentes em muitos discursos, né? Um quase partindo ali para o ataque pessoal contra o outro deputado. Infelizmente, a gente chegou nesse momento. Como eu sempre repito aqui, não é exclusividade, uma realidade só aqui do Paraná. Acontece isso em muitas câmaras municipais, em muitas assembleias e também no Congresso Nacional. Né? Também em Brasília a gente vê esses embates mais acalorados. Daqui a pouco já vou falar de um exemplo que teve lá. Agora, é salutar, e aí a gente tem que também elogiar essa postura da Casa, da Assembleia Legislativa, de correr, né, com esse código de ética, com a redação desse código de ética, que agora vai ser apreciado aí pela CCJ, depois vai para plenário, e aí, claro, a tendência é que aprove, porque tem um projeto feito ali pela mesa executiva, e a gente viu pela declaração ali, tanto da oposição quanto da base governista, que é um projeto que agrada, né, porque mostra que muita gente ali já está insatisfeita com todo esse andamento ali desses discursos mais inflamados ali dentro da Assembleia Legislativa. Agora, com o novo regramento, que deve sim ser aprovado aí muito rapidamente na Assembleia Legislativa, não tem mais desculpa para não haver punição. A partir do momento em que você estipula um código de ética, você tem que cumprir. Então, é sim uma tentativa de frear, né, esses discursos até ofensivos, como eu já mencionei aqui no Poder Legislativo, mas agora você tem um regramento e você tem que cumprir. Então essa questão de passação de pano não dá mais. Se falou, se ofendeu pessoalmente, se incorreu em qualquer uma ali das medidas agora que devem ser aprovadas pela Assembleia, o deputado vai ter uma sanção. E aí agora eu quero ir lá para Brasília, porque a gente viu o Gilvan da Federal, do PL lá do Espírito Santo, que teve o mandato suspenso por 3 meses por ter feito ofensas
a agora ministra da articulação política do governo Lula, Gleisi Hoffmann. Ele fez uma ofensa pessoal a ela, uma agressão pessoal a ela, ofensa, né? E aí o Hugo Mota assinou a suspensão dele por 3 meses. E agora isso também está previsto aqui nesse texto. Se passar do jeito que está aqui na Assembleia, também a gente pode ver, foi uma situação inédita lá na Câmara Federal, e a gente pode também ter aqui no Paraná. Um deputado ser suspenso por até 3 meses do mandato, né, ou ali ou da prerrogativa de falar, enfim, são várias sanções ali previstas, mas em último caso pode até ser suspenso do mandato parlamentar por conta de uma ofensa. Então é um regramento que vem agora para ser colocado aí para análise dos deputados e agora vai ter que ser cumprido. Né? Eu só quero agora trazer aqui bem rapidamente um comentário do José Rodrigues na nossa live, que ele falou o seguinte: será que agora vão parar de denunciar para evitar confrontos? Olha, José Rodrigues, a gente espera que não. Uma das atribuições do deputado estadual é fiscalizar o poder público. E aí a gente pontua muito aqui. O PL pode continuar apontando erros do governo Lula, o pessoal do PT pode apontar erros do governo Bolsonaro, não só pode como deve, de uma parte a outra. Essa discussão política deve acontecer, né? Por mais que as pessoas falem que aqui é a Assembleia Legislativa do Paraná, não poderia focar nesses assuntos nacionais, mas a gente sabe que isso é inevitável. Tem que ser discutido o Paraná, mas também o Brasil como um todo. Agora, essa questão das denúncias, como o nosso ouvinte aqui falou, José Rodrigues, ela tem que continuar. Se houver qualquer erro no governo estadual, no federal, os deputados devem ir à tribuna e falar e relatar. E aí a discussão, o que a gente espera, agora com esse novo Código de Ética, é que essa discussão seja feita em alto nível. Você pode discordar de um projeto, você pode discordar de um parlamentar, mas no alto nível. Não precisa ir para o campo pessoal, não precisa uma ofensa pessoal. Porque agora a tendência, é isso que a gente espera, é que seja punido caso haja ofensa, porque a gente não paga e paga caro para ver deputado briguinha um com o outro, parecendo